Tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Bom, então, gente, vamos lá, tá? Provavelmente, como eu falei na aula passada, as questões não aparecem na mesma ordem para mim e para vocês, porque o Moodle ele mistura a ordem das questões dependendo da pessoa. Então, eu estou colocando a questão para poder vocês acompanharem, ok? E a correção já está lá no Moodle, depois, se alguém tiver dúvida... Pode usar. Então, nessa questão diz o seguinte: em bovinos, a presença de chifre é governada pelo alelo recessivo emizinho, enquanto que o alelo dominante emizão confere a ausência de chifre. A cor da pelagem vermelha florescida pelo genótipo Rzão, a cor branca pelo Rzinho e vermelho ruão pelo heterozigoto. Então, dá para ver que aí nós temos duas características com ação gênica diferentes. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje. No primeiro caso, nós temos uma dominância, e no segundo caso, nós temos uma ausência de dominância. Tá? Quando é que a gente tem ausência de dominância? Quando o heterozigoto ele tem um fenótipo diferente dos homozigotos. Então, na questão A, determine a proporção fenotípica de F2 proveniente do cruzamento de um touro vermelho com chifres com vacas brancas, mochas, homozigóticas. Então, a gente faz o primeiro cruzamento, todos os indivíduos resultantes são heterozigotos, e aí a gente acasala os heterozigotos para obter a F2. Então, a gente vai primeiro formar os gametas, né? Então, a gente vai ver o alelo Rzão, ele pode se combinar com Mzão e com Mzinho. E o alelo Rzinho com Mzão e Mzinho. Então, para o macho e para a fêmea, os gametas são os mesmos. Depois é só fazer a junção, né? Então, nós temos aí 16 possibilidades de genótipos. Eu separei na mesma cor os que têm o mesmo fenótipo. Então, aqui, ó, eu tenho um indivíduo que o Rzão é branco, mocho, branco, mocho, branco, mocho. Tá? Então, branco, mocho, eu tenho 3. Depois eu tenho ruão, mocho, que são os amarelos. Então, ruão, mocho, ruão, mocho, ruão, mocho, ruão, mocho, ruão, mocho e ruão, mocho. Eu tenho 6 ruão, mocho. Branco com chifre. É esse verdinho aqui, ó. Tá? É um indivíduo. Depois eu tenho ruão com chifre. Eu tenho 1 e 2. Ruão com chifre. Depois eu tenho vermelho, mocho. Eu tenho 3. Vermelho, mocho. E 1 vermelho com chifre. Então, a proporção fenotípica seria 3/16 branco mocho, 1/16 branco com chifre, 6/16 ruão mocho, 2/16 ruão com chifre, e 3/16 vermelho mocho e 1/16 vermelho chifre. Alguém tem alguma dúvida? A gente poderia responder isso na forma de porcentagem? Claro, pode. Não tem problema, não. É só dividir, né? 3/16, 1/16, não tem problema algum. Ok?
É igualzinho. Ok. Não tem problema, não. Alguém tem mais alguma dúvida dessa questão? Não? Então vamos adiante. Na letra B, é perguntado quantos animais da geração F2 serão necessários para selecionar 20 animais homozigóticos de pelagem vermelha e murcha. Ah, peraí. Eu acho que eu fiz errado, porque eu esqueci do homozigótico. Peraí. Então, pelagem vermelha e mocho, homozigoto, é 1 sobre 16. E não 3 sobre 16. Eu esqueci do homozigótico aqui, ó. É 1 sobre 16. Deixa eu só consertar aqui na outra questão. Então, na verdade... Ah, não entendi. Por que 1 sobre 16? Não é... É porque são animais homozigóticos. Eu esqueci. Eu não... Ah, Então, eu não me lembrei desse homozigótico aí. Ou melhor, eu não entendi. prestei atenção. Então, aqui, ó, é 0,625. Então, isso aqui é 20 dividido por 0,625. Né? Acho que é 0. O que é um 0? Peraí. 0 e 20 dividido por 0,0625. Então, a probabilidade de eu ter um animal, tá? Desculpem aqui. Então, é assim. Deixa eu apagar aqui para deletar. Cada animal, para obter um animal mocho, tá? Um deles eu tenho 0,0625. Essa é a probabilidade de obter um. Tá? Certo? Uhum, sim. Tá? Bom, então, eu aí vou ter que fazer uma regra de 3. Por quê? Porque para eu obter, se eu tiver, por exemplo, 10 animais, desses 10, eu vou precisar, para que desses 10, multiplicado pela probabilidade de ocorrer um, eu teria, né? 10 vezes 0,0625, eu teria 6 animais que nasceriam, menos de um, aliás, né? Se eu tivesse 10. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantos animais eu teria no total para que eu tivesse 20 homozigotos. Tá? Então, se eu tivesse 320 animais, dividido por 16, daria 20. Tá? Então, assim, se eu tivesse ao todo 320 animais, e como a probabilidade de nascer um é 1 sobre 16, eu teria 20 animais que nasceriam com essa pelagem. Então, eu teria 320, né, dividido por 16, porque eu teria multiplicação, né? É porque fica difícil fazer aqui o 320 dividido por 16 vai ser igual a 20. Tá. Diga.
Eu fiz assim, eu peguei a proporção, que era 1/16, e vi quanto que eu precisaria para chegar em 20. No caso, eu teria que multiplicar 20. E aí eu peguei essa proporção 1/16 e multipliquei por 20, é isso mesmo? E ter que obter 20 animais, ou seja, eu teria que ter 320 animais. Então, o número de animais igual a 320. Desculpe. Ok? Eu não entendi, não, pra falar a verdade. É assim, se eu tiver, é porque no final eu acabei fazendo a conta de cabeça, porque como é um número inteiro, eu preciso de 20 animais, tá certo? Ok? Sim. Uhum. Preciso de 20. Então, como a probabilidade de nascer 1 é 1/16, se eu multiplicar 1/16 por 20, tá? Na verdade, assim, é 1/16 igual a x é igual a 20, porque é a regra de 3. Você vai multiplicar 16 por 20 e vai dar 320. Porque, assim, se você tiver 320 animais e cada probabilidade de um nascer é 1/16, se você dividir 320 por 16, dá 20. Não entenderam? Deixa eu ver como é que eu explico melhor sem o quadro. A dificuldade disso é o quadro. Então, assim, ó, o total seria x. Então, eu tenho x, né? Eu tenho para 20, a probabilidade de nascer 20 seria a multiplicação de 0,720 vezes 20, né? Ele 20 vezes. Porque a probabilidade de nascer 1 é 1/16. Então, para que eu tenha a quantidade de que nasçam, eu tenho que ter 320 animais. Não entenderam? Ô, Fran, Diga. eu tinha te mandado uma foto, porque eu fiz o... É porque eu estava fazendo com 3/16, porque eu estava juntando todos. É a mesma coisa, tá? Assim, você para 1/16, é a probabilidade de nascer 1. Para nascer 20, você tem x. Então, aqui, ó, você volta. Você tem 1, a probabilidade de nascer 1 é 0,0625. E a probabilidade, porque aqui, ele volta, nascer 20 seria igual a x. Tá? E, na verdade, aqui é 1/16. Deixa eu botar aqui, ó. É igual também. Deixa eu ver o delete aqui. 1/16. Ok? Mas, assim, eu acho que não daria o valor. Vou parar ao contrário. X. Por 16. X é ao contrário. X. É porque tem que multiplicar 16 por 20. O total x seria igual a 20. Deixa eu ver. Então, 20 é isso. Então, o total. Aí você faz assim, ó. 1 é 1/16, x é igual a 20, para ele ter 20, entendeu? Aí você vai multiplicar 20 por 16. Mas professora, o 1/16 não é a possibilidade de ter um animal? Então, um animal tem a probabilidade de 1/20, tá? Mas você colocou 20 embaixo Para você ter 20... possibilidade. Não, essa aqui é o número de animais. Que, se eu tiver um animal que nascesse, nasceria 0,0625 animal. Claro que isso não existe, tá?
Mas assim, se eu tivesse, imagine que nascesse um animal e eu pudesse dividir em pedacinhos, entendeu? O pedaço dele seria 0,625. Se eu tivesse 20, quantos eu teria que ter para que nascer? Quantos animais eu teria que ter para que nascessem 20, entendeu? Esse 1 sobre 16 é um pedacinho do animal que nasce quando você tem um animal só. Entendi. Entendeu? É como se eu pudesse cortar o animal, coitadinho, em 16 partes. Agora, quanto eu teria que ter para, em vez de ter 16 avos, eu tivesse 20 animais inteiros, entendeu? Então, eu teria que ter 20 animais. Entendi. Tá? Desculpa aí a confusão, foi porque eu não reparei no mozigótico. Na letra C, qual a proporção fenotípica esperada se os animais ruão e com chifre da geração F2 fossem acasalados entre si. Então, o ruão tem que ser heterozigoto e com chifre tem que ser homozigoto. Né? Então, eu só tenho 2 tipos de gameta, o Rzão Mzinho e Rzinho Mzinho. Eu fiz com 4 aqui, porque ficou no copiar e colar, ficava mais fácil fazer os 16, mas vocês poderiam ter feito só 2 colunas aqui e 2 linhas aqui. Então, eu tenho os acasalamentos, eu vou ter. Esse daqui vai ser branco, mocho, ou mocho não, desculpa, chifre. Eu tenho 4. Depois eu tenho ruão com chifre, eu tenho 8, né, os amarelos, e branco é o contrário, né? Esse aqui é branco, deixa eu ver o Rzão. Esse aqui é vermelho com chifre, e o branco com chifre é o Rzinho é vermelho. Tá? Então, branco, vermelho e ruão. 4 vermelhos com chifre, 8 ruão com chifre, 4 branco com chifre. A gente poderia simplificar e colocar 1 para 2 para 1? Pode. Pode sim. Bom, na próxima questão, a gente tem os pelos curtos dos coelhos são devidos ao alelo dominante à lisão, e os pelos compridos ao alelo recessivo à lisinho. Essa é uma característica monohíbrida, né? Só tem uma característica em questão. O cruzamento de uma fêmea de pelos curtos e um macho de pelos longos produziu uma ninhada com um filhote de pelos longos e 7 de pelos curtos. O pelo curto é dominante. Se a fêmea ela tinha pelo comprido, tá? Desculpe, a fêmea tinha pelo curto e o macho pelo longo, então um deles era o homozigoto, que é o macho, que é o pelo longo, que é recessivo, e a fêmea, que era pelo curto, tinha que ser heterozigota. Então, o genótipo dos progenitores é lisão, lisinho, lisinho, lisinho. Ok? Alguma dúvida? Não? Não. Pronto. Aí vem a outra questão. Quantos dos 8 filhotes... aí sim, os pelos curtos são 8 filhotes, né? Quantos dos 8 filhotes esperaríamos que fossem pelos longos? Então, nesse caso, eu fiz o acasalamento, né? Eu daria 50% com pelo curto e 50% com pelo longo. Então, 2 quartos, ou meio, em 8 seriam 4. Certo? Próxima questão. Diga. Pode falar. Não? Cada dado 4, pronto. Essa parte da conta. Ao 4, eu teria um meio de pelo longo e a probabilidade. Como são 8, metade de 8 é 4. Ok. Certo? Se um rato cinzento heterozigótico, será que tem alguém aí? Deixa eu ver aqui, peraí, gente, só um pouquinho. Não. Nossa, chegou gente.
Se o rato cinzento heterozigótico for cruzado com uma fêmea do mesmo genótipo e com ela tiver 16 descendentes, qual será a proporção mais provável para os seus genótipos? Aí é a mesma coisa, né? A herança monohíbrida, acho que todo mundo já deve estar farto de saber. Eu tenho 2 heterozigotos, então eu tenho 1 azão para 2 azinho e azinho 1. Como eu tenho 16, então eu tenho 4, 8 e 4. Certo? Agora, mais uma questão de herança de híbrida. Eu tenho pelo curto do coelho é governado pelo gene dominante Lzão e o pelo longo pelo seu alelo recessivo Lzinho. O pelo preto resulta do alelo dominante Bzão e o GCOM marrom do genótipo recessivo Bzinho. Bzinho. Então, eu tenho. No cruzamento do díhbrido significa... Meu Deus, o Google fica aqui dizendo que encontrou o resultado toda hora. No cruzamento do coelho de híbrido, de pelos curtos e pretos com coelhos homozigotos, de pelos curtos e marrom, que proporção fenotípica e fenotípica podemos esperar entre os descendentes. Então, se ele é de híbrido, que é o caso aqui, ó, ele forma os gametas Lzão, Bzão, Lzão, Bzinho, Lzinho, Bzão e Lzinho, Bzinho. E o acasalamento é com coelho homozigoto de pelo curto, então Lzão, tá? E pelo marrom. É que ele falou aí que vai cruzar coelhos de híbridos de pelos curtos e pretos com coelho... eu coloquei... tá. Eu fiz o coisa... Tá o mesmo. Coisa heterozigoto. Porque um é homozigoto, Peraí, então vamos fazer aqui, então... Lzão aqui é marrom, então é Bzinho. É Bzinho, aqui é Bzinho. Isso, então um teria 2 tipos de gameta e o outro teria realmente 4 tipos de gameta, porque ele seria de híbrido. Então aqui é igual, Uhum. Aqui é Lzão, Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho, Bzão, Bzinho. Aqui Lzão, Lzinho, né? Bzão, Bzinho. Basta fazer só esses aqui, esses de cima aqui. Então, Lzão, Bzão, Bzinho, Lzão, Bzinho, Bzinho, Lzinho, Bzão, Bzinho, e Lzinho, Bzinho, Bzinho. Então, eu tenho aqui, peraí, deixa eu só apagar aqui. Do jeito que a senhora colocou, ficaria Bzinho, Bzinho em todas das fileiras de cima, não? É porque é Bzinho. Ah, tá. Não, sim, aqui não. Não, Aqui não, tá porque... Na do lado. Nas duas do meio ficou Bzão, Bzinho, mas seria Bzinho, Bzinho. Ele é homozigoto, ele é homozigoto, então ele só forma um tipo de gameta. Ele é mesmo. Ó, ele só forma, com ele é homozigoto, pelo curto e marrom. Então ele só forma esse tipo de gameta aqui, ó. Ó, o genótipo dele é esse aqui, se eu escrever aqui, ó. Eu tenho um indivíduo Lzão, Lzinho, Bzão, Bzinho, vezes o indivíduo que é Lzão, Bzinho, Bzinho. Então, ele só tem um tipo de gameta, que é esse aqui, ó. É porque eu não consigo... Deixa eu apagar aqui, pronto. Delete. Pronto. Ok? Então, eu tenho, na verdade... Eu tenho... Esse daqui é Bzinho, Bzinho. Esse é Bzão, Bzinho. E esse aqui é Bzinho, Bzinho. Então, aqui eu tenho... Eu tenho curto, né?
curto marrom, ou preto, desculpe, curto preto. Eu tenho 1, 2, 2 e 2 curto marrom. A proporção genotípica seria 1 para 1 para 1 para 1, né? Porque... Isso, exatamente. Então, aqui eu tenho a proporção fenotípica, ele pede só genotípica? Não, é fenotípica também. Então, a genotípica é essa, e a fenotípica é essa aqui. Uhum, sim. Tá certo? O Pro, E o próximo... professora, Aqui, professora, volta rapidinho para outra questão. volta. Eu não entendi porque ficou só o LB aqui na lacuna. Porque ele só forma um tipo de gameta aqui, ó. Ele é homozigoto. Ele fala que ele é homozigoto de pelos curtos e marrom. Marrom ele tem que ser homozigoto, que é excessivo. E pelo curto ele poderia ser heterozigoto, mas ele fala que ele é homozigoto. Portanto, se ele é assim, ó, ele é esse aqui. Peraí, deixa eu voltar para trás aqui. Ele é esse aqui. Ele é esse genótipo aqui. Deixa eu aumentar aqui, ó. Portanto, ele só forma um tipo de gameta, que é lisão bezinho. Ok? Ok. Mas se eu fizesse... Ah, tá. Não, você pode fazer. Se quiser subir, você pode copiar aqui. Colocar. Quer dizer, fazer tudo igual, fazer 16, aí ficaria, em vez de 2, né, multiplicaria por 4, ficaria 4, 4, ficaria 8 e 8. Depois eu vou mandar a foto, porque, meu Deus... Tá. Pode fazer 8 e 8, porque seriam todos iguais. Você copia aqui, ó. Vamos copiar aqui. E colar aqui igualzinho. E aqui também copiado. E aqui igualzinho, colar. Pronto. Então, aqui eu tenho, na verdade, aqui eu tenho 8, né? Para não se confundir, e 8 aqui também. Tá? É a mesma coisa, só que como era igual, eu não repeti. Ok. Eu fiz alguma coisa errada. Tudo bem. E no próximo, a gente tem a proporção fenotípica e genotípica entre os cruzamentos. Lzinho, Lzinho, Lzão, Lzinho, Bzão, Bzinho, e Lzão, Lzinho, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, aqui, em cima, mais uma vez, ele tem os 4 genótipos, ou quatro gametas diferentes, e embaixo eu tenho só 2 gametas diferentes, que é o Lzão, Bzão, aqui... Peraí, deixa eu ver aqui. Isso aqui é Bzão, tá certo lá embaixo e ficou aqui. Lzão, Bzão, tá? Desculpa, Lzão, Bzinho, estava certo aqui. Lzão, Bzinho e Lzinho, Bzinho. Então, eu tenho aqui Lzão, Bzinho e Lzinho, Bzinho. Esses dois aqui são iguais. Então, eu tenho que usar acasalamentos, depois eu tenho o verde, seria pelo curto, né? E preto, eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu tenho pelo curto e marrom, são 6 também. Agora, pelo longo, Lzinho, Lzinho, preto, eu tenho 2. E pelo longo, Lzinho, Lzinho, marrom, eu tenho 2. Então, eu tenho 6, 6, 2 e 2. Eu só fiz metade da tabela, tipo, não repeti os... Tem problema não, tem problema não. Aí você teria 3, 3, 1 e 1. Isso. Certo? Tá bom. Deixa eu permitir aí alguém entrar ali, peraí. Professora, posso perguntar? Pode o quê? Posso perguntar?
Pode perguntar? Pode. Tudo que você quiser. Deixa eu te falar. A senhora, nessa última questão, a senhora pediu proporções fenotípicas e genotípicas. Aí, no caso, tinha que descrever, tipo, cada gene. Eu achei que era para fazer tanto a característica quanto a parte genética. Isso, Aí a parte genética eu botei, porque eu já botei na tabela, então você botaria ponto de cada genótipo, tá? Ah, tá bom, entendi. Obrigada. É porque eu botei colorido para poder ficar mais claro. Aí eu não botei o mesmo genótipo, mas por esses dois aqui são do mesmo genótipo, esses dois aqui, esses aqui, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Professora? Diga. No quadro, realmente fica mais fácil de entender, mas não é muito prático ficar fazendo esse quadro para todo tipo de questão. Então, como é que eu saberia a proporção genotípica sem fazer esse quadro? Você tem que fazer acasalamento, não tem jeito. Não tem jeito. Então, Até eu faço sempre usando quadro. Então, se for genotípica ou fenotípica, sempre tem que fazer o quadro, né? É mais fácil fazer o quadro. Se você quiser fazer de cabeça, eu lhe desejo boa sorte, porque se fosse comigo, eu não vou acertar nenhuma vez, porque eu vou me confundir em todas. Entendeu? A maneira mais fácil é visualizar isso, porque você depois, se você esquecer de alguma combinação, no quadro você visualiza melhor. Agora, se você quiser, você pode, não precisa fazer um quadro, você pode fazer como você quiser. Agora, não tem fórmula para isso, entendeu? Tá certo. Tá bom, então. E, finalmente, a última questão. Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis. Quando você fala isso, você já sabe que ele é heterozigoto, tá? Por isso que eu botei aqui eu botei a dúvida, mas depois eu botei aqui em azul para mostrar que o fato dele ter uma mãe de olho azul faz com que ele necessariamente seja heterozigoto. Casa-se com uma mulher de olhos azuis, portanto, ela tem que ser Czinho, Czinho, porque olhos azuis é recessivo. Qual a probabilidade que tenha um filho de olhos azuis? Aí a questão aqui, esse negócio desse um filho. Se você bota um filho com artigo indefinido, filho, ser filho, tanto faz ser masculino ou feminino, a probabilidade é 50%, certo? Se você considerar um filho como um filho qualquer. Agora, se você considerar como menino, aí você teria que multiplicar 1/2 vezes 1/2, daria 1/4. Mas eu considerei um filho como artigo indefinido, então botei aqui 2/4. Então, não tem problema se alguém considerou um menino, não. Deixa eu pegar aqui. Mais uma pessoa aqui, peraí. Não? Tem não. Ah, permiti aqui. Ok. Mais alguma dúvida dessa lista? Então, gente, o que é importante desse assunto, na verdade, é vocês saberem fazer os acasalamentos, tá? É isso que importa. Então, sabendo isso, o assunto da primeira e da segunda lei de Mendel está coberto, né? Nesse caso aqui não tem grandes teorias, é só mesmo lembrar que quando você tem a formação dos gametas, a separação dos alelos se dá de forma aleatória. Se você tem duas características diferentes que estão localizadas em cromossomos diferentes, isso é importante que vocês lembrem, tá? Então, essa combinação no gameta é feita de forma aleatória. Na verdade, essa primeira lei, segunda lei de Mendel, é isso aí que vocês precisam saber. É a segregação e a segregação independente. Vamos lá. Professora, Diga. a terceira questão. Me diga qual é a questão, porque não está na mesma ordem que você, não. É essa aqui? A da fêmea e do macho.
Que a fêmea é heterozigota e o macho... Isso, essa. A letra B. Essa? Não, a de cima. Essa. Isso, a letra B. É essa aqui? Quantos dos 8 filhotes esperariam que possuísse pelos longos? Não seriam 2? Não, em 8 você tem 50% pelo longo e 8 seriam 4. Pelo longo é Lzinho, é Lzinho. Eu Sim. tenho uma fêmea de pelo curto, tá? E um macho de pelo longo. Produziu uma ninhada com um filhote de pelo longo. Se ela produziu a ninhada com um filhote de pelo longo, significa que ela é heterozigota. Então, Sim. eu tenho o cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Esse cruzamento aqui me dá metade com pelo curto e metade com pelo longo. Ah, eu achava que dava só um quarto. Não, não. Nesse caso aqui é 50%. Como é que daria um quarto? Se eu cruzasse Lzão, Lzinho com Lzão, Lzinho. Aí dava um quarto. Mas Isso. como a fêmea lá, o macho, né, o homozigoto, então dá 2 quartos. Certo, prova, obrigado. Nada. Então vamos lá. Bom, gente, então a gente vai começar a falar hoje, né? Hoje na próxima aula, sobre a genética pós-Mendel. A gente sabe hoje que as leis de Mendel elas não explicam todo o modelo de herança das características que a gente conhece. Apesar de que tudo que ele falou continua válido, e a gente vai utilizar isso mesmo na genética mais complexa, mesmo quando a gente faz genômica, essas leis de Mendel continuam válidas quando a gente estuda os SNPs e tudo, vocês vão ver com o professor Rafael, e a gente vai continuar sabendo que a base de tudo é justamente as 2 leis de Mendel. Então, na verdade, esses novos modelos, eles ampliam o conhecimento e favoreceu o avanço da genética. Tá? Então, só quando a gente começou a compreender a herança de outras características é que a gente consegue explicar como é que elas funcionam. Por exemplo, você tem uma característica como peso, não tem como você explicar usando apenas a segregação, as 2 leis, a lei da segregação e da segregação independente. Vocês vão ver que existem mecanismos diferentes para a expressão dessas características, ok? Então, para que a gente possa entender a extensão, né, do conhecimento da genética, além de Mendel, eu vou só revisar alguns conceitos. Deixa eu ocultar isso aqui, peraí. Que a gente tem, né, primeiro, cromossomos homólogos, são aqueles que possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma sequência de informação genética, ou seja, todos os genes que estão naqueles cromossomos, eles codificam as mesmas informações. E se eles estão localizados nos cromossomos homólogos, e eles são diferentes, como no caso, como o Mendel falou, que eles são heterozigotos, mas eles são alelos, eles codificam a mesma característica. Tá? E eles aparecem aos pares nas células diploide, uma de origem materna e outra de origem paterna. Deixa eu ver se tem alguém chegando aí. Peraí, gente. Acho que não. Peraí. Então, se a gente olhar o cromossomo, a gente poderia aqui, imagine que eu tivesse um cromossomo que tivesse 7 genes. Tá? Então, esse cromossomo só codifica 7 características diferentes. Cada um desses genes, no caso aqui, eu tenho uns que aparecem em homozigose, que é esse Bzinho, e outros em heterozigose. E esses são genes alelos. Tá? O local que o gene ocupa no cromossomo, a gente chama de loco. Tá? E o conjunto de loco é um loci. Como é que surgem os alelos diferentes? Surgem por mutação, que vão resultar numa alteração
no RNA mensageiro e na proteína. O professor Rafael vai falar bem ainda para vocês sobre isso. Então, um loco, no cromossomo, ele vai ser ocupado ou pelos dois alelos iguais ou por alelos diferentes. Quando ele é ocupado por alelos iguais, o indivíduo é homozigoto para aquela característica. Quando é ocupado por alelos diferentes, ele é heterozigoto para aquela característica. Agora, percebam, os genes, eles não estão, ou os alelos, se vocês quiserem dizer, não agem isolados, separados, eles interagem, tá? Então, eu tenho a interação entre alelos, que é chamado de interação alélica, e tenho a possibilidade de interação entre genes diferentes, aí é chamado de interação gênica. Então, a gente vai falar hoje sobre as interações alélicas e as interações gênicas. A gente sabe que nós temos os cromossomos autossômicos, que são responsáveis por as características autossômicas, né? E temos 2 cromossomas sexuais, no caso dos mamíferos e nas aves, que é o X e o Y. Então, nos cromossomas sexuais, eu tenho a codificação das características ligadas ao sexo do indivíduo, porém, eu também tenho genes que codificam para outras características que não as ligadas ao sexo, ok? E esses genes estão tanto no cromossoma X quanto no cromossoma Y. Mais no cromossoma X, porque o cromossoma X é um cromossoma grande e contém muitos genes. Já o cromossoma Y é um cromossoma menorzinho, eles têm mais características relacionadas à diferenciação sexual do sexo masculino e alguns genes que são chamados genes holândricos, que vocês mais tarde vão ver. Então, a maior parte das características, ela tem suas informações nos autossomos e algumas características nos cromossomos sexuais. No caso dos mamíferos, é o cromossoma X e o cromossoma Y. No caso das aves, é o cromossoma Z e o cromossoma W. Então, veja aqui essa figura, ela representa bem como agem os genes. Então, a gente pensar numa cadeia metabólica, vocês vão perceber que, como cada gene normalmente é responsável pela síntese de alguma proteína, de algum aminoácido, desculpem, e proteína, então a gente vai ter aqui, ó, uma cadeia de interações que são necessárias para a expressão final das características. Então, muitas vezes, uma característica como peso, por exemplo, ela não pode ser vista como uma coisa única, como se fosse um bloco só. Ela, na verdade, é o resultado de um conjunto de centenas de genes que agem de forma diferente. Por exemplo, uns genes estão responsáveis pela digestão, ou seja, alguns genes, não só, né, pela digestão dos alimentos, transformar esses alimentos em nutrientes que vão depois serem transformados em músculo. Então, você tem aí uma cadeia metabólica enorme relacionada para, no final, resultar no peso que o indivíduo vai ter, por exemplo, ao desmame. Então, a gente tem sempre centenas de genes agindo integrados. E, claro, para cada um deles eu vou ter uma ação diferente, tá? Mas o conjunto metabólico do indivíduo, ele é sempre resultado da ação conjunta de muitos e muitos genes. Então, não percam isso de cabeça, porque quando a gente começar a falar de características mais complexas, na verdade, vocês vão ver que só dá para entender essas características quando você olha esse mapa aí. Então, eu tenho uma característica que é determinada por todos esses genes aqui. Então, vamos começar falando da interação entre alelos, tá? Quando é que se dá a interação entre alelos? Quando eu tenho aqui uma ação que se relaciona de um alelo com o outro, localizados no mesmo loci. Então, nós temos 4 tipos de interação entre alelos. Uma é dominância, que a gente viu com Mendel. A gente já viu que ela pode ser completa ou parcial.
Uma segunda interação, que é a codominância, a gente vai falar sobre ela. A terceira é a sobredominância. E a outra ação é a aditividade. Então, vamos falar sobre cada uma delas separadamente. A dominância completa, a gente viu, ela ocorre quando o gene dominante mascara o efeito do alelo recessivo. Nesse caso, o fenótipo nem sempre corresponde ao genótipo. A gente já viu que o indivíduo pode ser homozigoto ou heterozigoto. Ok? Se a gente pensar do ponto de vista bioquímico, o que é que a gente tem? O alelo dominante, ele, na verdade, codifica uma enzima funcional e o alelo recessivo sofreu uma mutação que faz com que haja a produção de um alelo que não produz enzima alguma ou produz uma enzima não funcional, que no final acaba sendo um defeito, né? E esse indivíduo ele é menos eficiente que a enzima produzida pelo alelo dominante. Então, como resultado, na presença do alelo defeituoso, na condição homozigótica, uma via metabólica é interrompida ou a quantidade final do produto é diminuída. Então, a gente não tem a finalização da via metabólica ou, então, o produto é bem diminuído. Então, no caso aqui, um exemplo é a pelagem, né? Você tem o genótipo dominante, o alelo dominante, perdão, é o Bzão, e ele produz o pigmento da eumelanina, que é o pigmento preto, certo? Já o indivíduo com pelagem vermelha, ele produz o pigmento da feomelanina, tá? Que é justamente um processo que tem um corte na cadeia metabólica. Então, o alelo recessivo é o vermelho e o preto é dominante. O preto é resultado da presença da eumelanina e o vermelho da feomelanina. Se eu pegar, como a gente já viu, 2 heterozigotos, eu vou ter 3 indivíduos com o fenótipo dominante, desculpe, e 1 recessivo. Então, geneticamente, esse indivíduo aqui, ele não é igual a esse. Por quê? Esse daqui produzirá 100% da descendência com o mesmo fenótipo dele, preto e branco, e esse aqui ele transmitirá apenas para metade da descendência a característica dominante. Então, se a gente pensar em raças que se vendem, por exemplo, por alguma característica fenotípica simples, por exemplo, nos cavalos, a pelagem pampa, tá? Então, o indivíduo homozigoto, ele vale mais do que o indivíduo heterozigoto. No caso dos bovinos, a gente tem o chifre também como um exemplo de dominância completa. O indivíduo mocho, ele tem o alelo dominante e o chifre é o alelo recessivo. O segundo tipo de interação gênica da dominância é a dominância incompleta. Nesse caso, percebam bem que a gente vai falar depois de codominância e existe uma diferença. Na dominância incompleta, o heterozigoto ele tem um fenótipo intermediário entre os 2 homozigotos. Ele não necessariamente fica no ponto médio, tá? Mas ele fica entre os homozigotos. Então, a gente tem uma dominância incompleta. Por que eu não falo do ponto médio? Porque na dominância incompleta, o fenótipo do heterozigoto, ele se parece até mais com o homozigoto dominante do que com o recessivo. Como é que a gente explica isso em relação à bioquímica? O alelo dominante produz uma enzima funcional, porém ineficiente, de modo que a quantidade de enzima que codifica um só alelo é capaz de produzir uma quantidade limitada do produto final, ou seja, ele produz, porém ele não produz igual que quando ele está em homozigoto. Então, 2 alelos, eles produzem o dobro da enzima, que permite que a via metabólica elabore uma quantidade de produto final. O alelo recessivo é inoperante e não gera produto. Então, quando o indivíduo é heterozigoto, significa que ele produz apenas metade da enzima do que ele produziria se ele é homozigoto. Então, exemplo aqui do pelagem do porquinho da Índia.
Então, a gente tem o pelo longo, que é esse branquinho aqui, ó, ele é homozigoto, Lzão, Lzão. Esse senhorzinho aqui de pelo curto é o recessivo, ou seja, o pelo dele não cresce. E o heterozigoto? Cresce, porém, ele parece mais um pelo longo, porém esse pelo longo é menor do que o pelo do que o homozigoto. Certo? Então, ele tem um fenótipo intermediário. Não necessariamente metade, porém, o tamanho do pelo dele não ele é mais parecido com o homozigoto dominante, né, do que com o recessivo. Um outro exemplo é na raça holandesa, existe uma doença que chama citrullinemia, né? É uma depressão que ocorre no recém-nascido e causa morte de 3 a 5 dias. E por que isso ocorre? Porque ocorre uma intoxicação pela amônia que vai acumulando no organismo em decorrência da ausência da aginosuccinatosintetase, né, que transforma amônia em ureia. Então, na verdade, o acúmulo da amônia não é transformada em ureia que seria secretada, né, pelos rins, então o indivíduo fica acumulando aquela amônia e fica intoxicado. Animais com citrullemia, eles são homozigotos para o alelo defeituoso, causando um ponto final, quer dizer, a via metabólica ela não se processa. Já os indivíduos heterozigotos, eles são normais, porém apresentam 50% da produção enzimática. Tá? Ou seja, eles continuam sintetizando a ureia, porém eles são menos eficientes. Então, nesse caso, a gente evita usar heterozigoto na reprodução, porque ele vai transmitir uma doença letal. Professora? Diga. Tem algum exame atualmente, alguma forma de saber se o animal é homozigoto ou heterozigoto, sem haver necessariamente um cruzamento? Sim, sim. Hoje em dia, como eu já tenho o genoma, né, dos animais, então, para muitas dessas características, você já tem a possibilidade de enviar material para o laboratório e ele dizer para você se o genótipo, se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Claro que isso depende da herança da característica. Se for uma característica de herança simples, se for uma característica de herança muito complexa, então, às vezes, a gente não tem. Aí, o que é que acontece? Os geneticistas, eles estudam o que a gente chama de marcador, que são genes que marcam uma determinada doença. Mas não quer dizer que a doença seja causada só pelo aquele gene. Mas quando o indivíduo tem um genótipo, ele tem aquela doença. Mas sim, hoje em dia, por exemplo, nos animais que ficam em central de disseminação ou que são responsáveis por grande disseminação do material genético, a gente normalmente deve ter, né, a garantia de que eles não transmitem essas doenças. Então, uma das coisas que se faz é justamente fazer o mapa genético, a possibilidade de eles serem heterozigotos para as características recessivas. Indesejáveis, lógico. Tá? Entendi, obrigada. Não precisa nem ser doença. Por exemplo, quem cria cavalos da raça Pampa, normalmente pede o teste genético para saber se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Tem um laboratório em Belo Horizonte, eu acho, tem outros, mas em Belo Horizonte eu tenho certeza que eles fazem o genótipo dos animais para saber se ele é homozigoto ou heterozigoto. Você pode coletar fio da cauda, né, do animal e aí mandar, e aí eles dizem para você se ele é homozigoto ou heterozigoto. A codominância. Percebam bem a diferença entre dominância incompleta e codominância. Na dominância incompleta, nós tínhamos um alelo que, em homozigose, ele produzia o dobro das enzimas que o heterozigoto. Ok? Então, ele é homozigose, ele produzia o dobro, a heterozigose ele produzia metade, mas havia a cadeia metabólica.
No caso da codominância, eu tenho dois alelos ativos e agem de forma independente. Eu não tenho aí no heterozigoto, eu não tenho metade da ação do homozigoto. Eu tenho um terceiro fenótipo, que é resultante da ação de dois produtos gênicos diferentes. Então, nesse caso, é a ausência total de dominância. Tá? Ele produz duas coisas diferentes. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É o caso do ruão, por exemplo. No caso, o indivíduo Rzão, ele é vermelho. O R', aqui botou na R', vermelho. O Rzão, branco. No caso aqui do indivíduo heterozigoto, ele tem um terceiro fenótipo, que é ruão, porque ele produz os pigmentos vermelho e branco. Ou seja, ele produz os dois fenótipos ao mesmo tempo. E pela combinação, ele produz uma cor, uma pelagem ruão, que é comum na raça Shorthair, né? Então, eu tenho aqui dois alelos que agem em heterozigose. Ele não produz metade, ele aqui produz o pigmento vermelho e o branco. Um exemplo, no nosso caso, né, nos humanos, dos grupos sanguíneos, nós temos o grupo sanguíneo A, B, o AB e o O. E temos 3 alelos. Isso aqui é o que a gente chama de alelos múltiplos, ou seja, uma característica que não tem só 2 alelos, ela tem mais do que 2. É claro que cada indivíduo não pode ter mais de 2 dos 3 alelos. Cada indivíduo só vai ter 2. Então, os alelos que a gente tem na herança sanguínea é o IA, o IB e o Izinho. O indivíduo do grupo sanguíneo A, ele é homozigoto ou heterozigoto para o alelo IA. O indivíduo que é do grupo B, ele é homozigoto ou heterozigoto para o alelo IB. E se ele tiver o alelo IA, o IB? Então, ele é do grupo sanguíneo AB, porque para o alelo IA e o IB existe codominância. Tá? E em relação ao Izinho, o IA é dominante sobre o Izinho e o IB também é dominante sobre o Izinho. Então, percebam aqui, no caso da herança sanguínea humanos, eu tenho aí 2 tipos de ação gênica atuando. Entre o alelo Izão e o alelo IA e o alelo IB, eu tenho codominância. Entre o alelo IA e o IB e o Izinho, eu tenho dominância. Ok? Na década de meio do século passado, né, do século XX, os pesquisadores descobriram que quando alguns indivíduos, na verdade, os indivíduos heterozigotos, eles apresentavam, de certa forma, muitas vezes, uma condição vantajosa de sobrevivência. Ou seja, no caso, isso foi descoberto com o milho. Né? Eles descobriram o que a gente chama de milho híbrido, ou seja, os indivíduos heterozigotos, eles cresciam mais, produziam mais e eram mais resistentes à doença. Esse vigor que o indivíduo heterozigoto apresenta é chamado de sobredominância. E alguns loci apresentam esse efeito. Ou seja, em heterozigose, eles produzem um fenótipo superior ao fenótipo de qualquer um dos homozigotos. É por isso, né, que o vira-lata, de certa forma, o cão, por exemplo, ele é mais resistente às doenças do que o cão de raça pura. A gente já sabe, né, todo mundo sabe que os cães de raça pura, eles têm maior sensibilidade. Quanto mais homozigota for uma raça, mais sensível ela é. Quanto mais heterozigota, mais resistente é uma raça. Ou é uma raça, tá? E, no caso, por exemplo, de bovinos, a gente sabe que os indivíduos cruzados são mais produtivos, produzem normalmente mais carne, mais leite do que os indivíduos puros em ambientes onde exige maior estresse ambiental. Claro que no ambiente onde você tem controle ambiental, aquele indivíduo de raça pura, altamente selecionado, ele tem uma vantagem, que é o fato dele ter sido selecionado
durante muito tempo para produzir em determinado ambiente, mas é lógico que ele é mais sensível, tá? Então, um exemplo aqui no grupo sanguíneo do coelho é o indivíduo azão, ele produz o antígeno 1. Esse slide tá errado, depois eu conserto, eu sempre me esqueço. Então, o indivíduo azão, ele produz o antígeno 1. O indivíduo azinho, produz o antígeno 2. E o heterozigoto, ele produz 3 antígenos, certo? Então, eu tenho aqui um indivíduo heterozigoto com uma vantagem sobre qualquer um dos homozigotos. Tá? Antes da gente falar sobre efeito aditivo, vamos falar um pouco sobre os alélos letais, que podem ser, normalmente, eles são recessivos, tá? Por quê? Porque na história da evolução dos animais, nossa, né, das plantas também, esses alelos letais, se eles fossem dominantes, eles se autoeliminariam. Então, percebo, uma característica me causa minha morte ao nascer, ou antes de eu me reproduzir, eu não vou transmitir esse gene para frente. Ela termina comigo. Então, esses alelos letais na história evolutiva, eles geralmente surgem e continuam no patrimônio genético de uma espécie se eles são recessivos. Porque se eles forem dominantes, eles tendem a se auto-extinguir. Ou eles continuam pertencendo ao patrimônio quando eles agem, eles só funcionam de forma dominante. Ou homozigota. Eles, na forma heterozigota, eles não causam a morte. Como a citrullimia. Tá? Se eu tenho um homozigoto, eu tenho um indivíduo que morre. Porém, o heterozigoto, ele sobrevive. Certo? Então, o que é que acontece? Esses alelos letais, eles vão viajando, né, nas gerações das espécies na forma de heterozigotos. Quando eles surgem, eles normalmente são muito raros, porque surgem no indivíduo, e não quer dizer que numa população todo mundo começa a sofrer mutação para produzir o alelo recessivo. A gente vai ver mais no final do curso, quando a gente falar de genética de populações, que esses alelos eles têm uma baixa frequência de ocorrência quando eles surgem. Porém, como eles não se manifestam, porque eles só se manifestariam em homozigose, e a probabilidade de eu ter indivíduos homozigotos na população é baixa, ele vai se viajando ao longo das gerações na forma heterozigótica. Até que um belo dia, um heterozigoto encontra com outro heterozigoto, e aí, né, a bagaceira está feita. Porque vai nascer um indivíduo homozigoto recessivo para um alelo letal. Normalmente, aí ele vai morrer. Um exemplo no caso dos camundongos, né, que eu tenho a pelagem, tá, amarela, eu tenho de indivíduos heterozigotos. Por quê? Porque em homozigose dominante, ele é letal. E esse ratinho aqui é abortado. Se o indivíduo é recessivo... Jesus do céu. Se ele é recessivo, ele é normal. Tá? Então, aqui, essa pelagem amarela, ela está ligada à ocorrência, né, de indivíduos com uma característica letal. Nesse caso, o gene letal ele só age em homozigose dominante. Mas, na maior parte dos casos, o letal é o recessivo. Existe um fator interessante que outro dia até a gente nos deparamos com um caso desse. O que são fenocópias? São fenótipos que são resultantes de causas ambientais que são indistinguíveis de fatores genéticos. Ou seja, você, como clínico, você é chamado, né, para fazer um diagnóstico e você observa uma série de sintomas e sinais que você não sabe
se ela tem a causa genética ou ambiental, porque ambos teriam sintomas indistinguíveis. Então, o caso que me ocorreu foi justamente um potro, né, jovem, um cavalo jovem, que apresentava sinais que poderiam ser de intoxicação por planta tóxica ou suspeita-se, talvez, de uma doença genética. Então, isso seria o que a gente chama de fenocópia. Esse é o exemplo dessa doença em bovinos, é a monosidose, é uma doença hereditária, e esse indivíduo não produz uma enzima chamada alfa-monosidade. Monosidade. O que é que acontece? DASE, não é DAD, não, é DASE. O que é que acontece? Ocorre o acúmulo de lisossomos de manose, né, resultando em indivíduos com descoordenação da marcha e alterações comportamentais. Isso é uma doença genética. Porém, existe uma intoxicação por planta tóxica, que é o astragalo, que provoca sintomatologia parecida. Ou seja, você tem que fazer a distinção como clínico entre uma doença de origem genética de uma doença causada por um efeito ambiental. E como é que você faz essa distinção? Toda doença de origem genética, você tem que fazer um histórico familiar. Se você não tem esse histórico, não conhece ninguém, por exemplo, você comprou um animal de alguém que não conhece nada da família dele, fica difícil você fazer isso, a não ser que você pudesse fazer um teste genético, mas aí você teria que saber qual era o gene responsável pelaquela doença. Tá? Então, você faz o histórico familiar, se já ocorreu naquela família doenças com características semelhantes, provavelmente ela tem origem genética. Se não, você vai procurar causas ligadas ao ambiente, que é muito mais provável que esteja ocorrendo. Isso são fenocópias. Uma doença, ela nem sempre, quando a gente herda um determinado gene, ela se expressa. A probabilidade de expressão de um determinado gene é chamado de penetrância. O que é a penetrância? É um fenômeno de tudo ou nada, né? Então, assim, quando a penetrância é 100%, significa que se você é portador de um determinado gene, você vai expressar aquela condição clínica. Mas se a penetrância é de 50%, significa de 100 indivíduos que apresentam aquele gene, apenas 50 vão expressar aquela doença. É o caso, por exemplo, do gene, por exemplo, para câncer de mama em humanos. Se você tem aquele gene, você tem uma grande probabilidade de vir a expressar o câncer de mama mais tarde, né? Quando a mulher envelhecer. Porém, você não tem 100% de certeza disso. Quem tem mais medo e tem o gene pode optar, por exemplo, pela retirada das mamas. Mas o fato de ter aquele gene não garante uma sentença de morte, porque não é penetrância de 100%. Já existem outros genes que não. A presença daquele gene faz com que 100% dos indivíduos tenham aquela característica. O modo de transmissão não se altera, é igualzinho nas outras características. O que acontece é que o gene, para se expressar, ele depende de determinadas condições. Por exemplo, a diabetes, né? É uma doença que ela vai se expressar na vida do indivíduo dependendo das condições de vida que ele leva. Então, o indivíduo ele pode vir a diabetes tipo 2, né? Ele pode vir a ter ou não, dependendo dos hábitos, se são saudáveis, se ele tem hábitos alimentares saudáveis, se ele tem hábito de fazer exercícios. Então, tudo isso pode levar ou não à expressão do gene que causa a insuficiência de produção de insulina. E outro termo que eu queria falar para vocês é a expressividade, né, do gene, que são o quê? Genes cuja expressão apresentam variações em diferentes indivíduos, ou seja, os indivíduos têm um determinado genótipo, porém, a expressão daquele gene é variável, não é todo mundo que é igual. Exemplo,
é a exostose em equinos, que é uma doença, uma doença hereditária e forma formações osteocartilaginosas nas metáfases dos ossos de desenvolvimento. Então, se você observar o animal, ele vai ter com formações assim nos membros. E pode complicar, né, porque pode decorrer de complicações nas estruturas, então pode causar claudicação e tal nesses indivíduos. É uma doença hereditária. Porém, a exostose ela não se expressa exatamente igual para todos os indivíduos. Tem indivíduos que ela é mais severa e outros que a condição é mais branda. Tá? Bom, então, gente, a aula de hoje ela vai ficar até aqui, porque esse slide, como eu botei para vocês, ele é dessa aula e da próxima aula. Deixa eu voltar lá para aqui. Então, a gente na próxima aula vai continuar com esse mesmo material. Eu vou deixar para vocês uma lista, né, uma lista de exercícios para vocês responderem até a aula que vem. Se vocês quiserem ir olhando já o assunto da aula, é só continuar com a lista. Tá? Deixa eu ver aqui as mensagens, eu não estava vendo. Ah, pronto. Ok. Alguma dúvida, gente? Pelo visto, não, Pro. Pelo visto, ou vocês não... Tem um professor meu, que era o professor de genética, por coincidência, que ele perguntava assim no final da aula, e aí, gente, dúvidas? Aí ninguém dizia nada. Ele falou assim, ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Né? Porque a gente, quando também não entende, não tem dúvidas também. Mas pronto. Professora, Oi, diga, senhora. a senhora poderia repetir de novo o que é a penetrância? Porque eu não consegui compreender. Imagine que você nasce com um determinado gene, um gene lá, A, que causa dificuldade de absorção, por exemplo, de lactose, certo? Se esse gene tivesse penetrância completa, o fato de você nascer com esse gene faria com que você tivesse intolerância à lactose. Não tem discussão. Nasceu com gene, é intolerante à lactose. Porém, se o gene tem penetrância incompleta, você tem o gene, mas não necessariamente você vai ter a doença. Tá? Você tem o gene, está lá, ele fica lá como se estivesse dormindo, e a depender das condições ambientais que você viva, ele vai acordar ou não. Então, é o que a gente chama de gene de penetrância incompleta. Entendi, obrigada. Nada. Então, tudo depende do gene se expressar, Rafaela. Eu não entendi sua pergunta. Pode falar de outro jeito? O que é que depende do gene se expressar? Depende, geralmente, das condições ambientais que o indivíduo encontre. Tá? Às vezes, você tem determinadas condições que favorecem a expressão de um determinado gene. É o caso, por exemplo, da diabetes. Por isso que os médicos hoje, eles recomendam que a gente tenha hábitos saudáveis de vida, que a gente faça exercício, porque aí a gente diminui a probabilidade de uma determinada condição se expressar. Aliás, hoje em dia a gente já sabe que o efeito, né, do ambiente na expressão dos genes, ele é muito importante. Então, muitas vezes a gente consegue evitar determinadas condições justamente pelo manejo que a gente dá na vida dos indivíduos, né, dos animais, e a nossa vida também. É claro que nem tudo são situações... A gente faz, por exemplo, na cadela. O que é que a gente faz para evitar câncer de mama hoje em dia nas cadelas? A gente castra, né? Porque a gente sabe que a castração da cadela, ele tem uma grande ação sobre inibir a expressão do câncer de mama. O gene está lá, porém, a castração
ela inibe. Por quê? Porque aí a cadela não vai entrar em cio, não vai produzir os hormônios não vão estimular as células, e aí a gente vai conseguindo evitar que aquele gene acorde. Na verdade, é mais ou menos isso, né? O gene fica lá dormindo um belo dia, que é um belo dia não, pelas condições que a gente vai tendo dia após dia, eles podem se expressar. Mais alguma coisa? Não? Então, gente, obrigado, viu, pela presença. Qualquer dúvida, podem continuar falando. A gente que agradece pela aula, professora. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professora. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, Você também. Tchau. professora. Oi, pode falar.